Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? De volta às nossas aulas teóricas, não é? O livro, minhas anotações como roteiro de aula, riscando as páginas, ou você escrevendo no caderno, anotando, fazendo os testes que vêm depois de cada capítulo, fazendo os testes que tem também na revisão, você tem um caderninho de revisão, procurando na internet testes, treinando como um atleta que não tem obstáculo para treinar, que não tem desculpa para dizer não pude, não foi possível, não houve tempo, não havia condições, eu estava abalado. Todo mundo está abalado. O ser humano se caracteriza pela resistência aos cataclismas. Faz 4 milhões de anos que a gente enfrenta terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, enchentes, incêndios em florestas, inundações de todos os tipos, guerras, doenças. A gente está lá com um bumerangue, a gente está lá atrás com as duas pedrinhas de sílex para fazer o fogo, a gente está pintando parede de caverna. Não. A gente está com os computadores e as naves espaciais. A humanidade resistiu, resiste. Não há obstáculo que impeça a gente de avançar. Então sacuda a poeira, sacuda a preguiça, meta as caras. Ainda há tempo daqui até o Enem e daqui até o SSA. Enfrente o desafio e você vai vencer. Nossas duas aulas de hoje, não é, com aquele intervalo que a gente tem, são sobre os assuntos do SSA, século XX. Nós terminamos no primeiro semestre falando da crise de 29 e de como o presidente Franklin Delano Roosevelt, ajudado pelo economista John Maynard Keynes, venceu a crise de 29, a Grande Depressão, o desastre que se abateu sobre o mundo capitalista, não é? Então, o entre guerras ele é importante porque é nesse período que vai de 1919 a 1939 que vai se preparar a Segunda Guerra Mundial, que vão surgir os totalitarismos e uma ditadura monstruosa na União Soviética, a ditadura de Stalin. Não que a ditadura de Hitler, de Francisco Franco, de Salazar, de Mussolini tenham sido, né, céus abertos. De jeito nenhum, foram terríveis também. Eu estou só lembrando que as ditaduras de esquerda e de direita, as ditaduras capitalistas e socialistas. Porque há um discurso, não é, que o nosso mundo capitalista é o mundo das oportunidades, o mundo das liberdades democráticas, o mundo onde todos podem se realizar. E a gente sabe o quão esse discurso é falso, é mentiroso, é hipócrita. Vê o que eram os Estados Unidos no entre guerras, aquele país que se apresentava como a grande democracia das Américas, né? Matava negros, matava operários que queriam formar sindicatos. A bandidagem da máfia foi muito mais eficiente nos anos 20 e 30, no período entre guerras. Chicago era dominada por gangues, bandos, quadrilhas. O crime organizado desafiava a polícia. E ele, lógico, o crime estava ligado à política, né? Senadores, deputados, prefeitos,
conselheiros municipais, vereadores. Está vendo? Esse era o país que queria se apresentar como campeão da democracia nas Américas. Ainda hoje os Estados Unidos têm isso, né? O país da discriminação racial, da supremacia branca, da Ku Klux Klan. A história é um inferno, entendeu? O historiador é o tipo do camarada que incomoda qualquer sistema, porque ele está lá para apontar o dedo, para dizer, epa, não é assim exatamente. Você está querendo passar por bonzinho, mas não é assim. Né? Então, estudar o Entre Guerras é saber como o mundo se preparou para a Segunda Guerra Mundial. Né? E como o mundo ficou no Entre Guerras. A gente já sabe que através do New Deal, o nome do plano, não é, de Roosevelt e de Keynes, o New Deal salvou a economia americana, fez o capitalismo outra vez engrenar e funcionar. E muitas ideias do New Deal vão ser empregadas em outros países. Getúlio Vargas, por exemplo, vai fazer isso. Muitos países capitalistas perceberam que ou os governos interferiam na economia e, portanto, aquela velha ideia do liberalismo econômico. O governo não interfere na economia. A economia, ela própria, não é? Se mexe, se rege, se resolve. Essa ideia se viu que não funcionava, não dava certo. Ou os governantes agiam de imediato, ou dava-se uma desgraça miserável nisso daí. Muito bem, seguindo então. Vamos falar de alguns países, não é, que viveram nesse período entre guerras. Efeitos da Primeira Guerra na Europa e o mundo no entre guerras. Para a Alemanha, a gente já sabe que o final da Primeira Guerra Mundial foi catastrófico. Né? Os alemães tiveram que assinar um tratado, o Tratado de Versalhes, que foi uma desgraça. A Alemanha renunciava a existir. Não é? O empobrecimento generalizado, o endividamento externo, uma dívida externa que ela não conseguiria pagar nunca, não é? Tentativas de pagar os empréstimos sem sucesso. A Alemanha teve que renegociar as suas dívidas através do Plano Dawes, 1923. 1923 é o mesmo ano da hiperinflação, não é? Aquele ano em que a Alemanha teve uma inflação tão gigantesca que é chamada de hiperinflação. Um sanduíche de queijo custava, em outubro de 1929, um sanduíche de queijo custava 2,250 bilhões de marcos, que era a moeda alemã daquela época. Ou seja, você levava um carro de mão cheio de cédula para trazer um pão com queijo. É nesse momento que o Partido Nazista, tendo como uma de suas lideranças Adolf Hitler, vai tentar um golpe, o chamado Putsch, na cidade de Munique. Né? Golpe esse que fracassou, mas que promoveu uma mudança dentro do Partido Nazista e que pode levar o Partido Nazista, 10 anos depois, ao poder. O segundo plano econômico para salvar a Alemanha foi o Plano Young, 1927. De novo, a Alemanha renegocia sua dívida com os Estados Unidos. Aliás, você está percebendo, não é, que foram 2 avisos para os americanos nos anos 20. Olha, a Alemanha não vai conseguir pagar a dívida. Era naquele momento que os americanos deviam desacelerar a sua produção industrial, a sua produção agrícola, né? A produção de bens de capital, de bens e serviços. Mas não, a máquina americana continuou. 1929, o crack da Bolsa é resultante disso daí. A hiperinflação, que aconteceu entre 1921 e 1923, o crescimento dos partidos socialistas após a Primeira Guerra, e na Alemanha também, não é? Os comunistas chegaram a tentar um golpe, né? E isso assustava a burguesia. A gente falou, não é? Aquela menina Rosa de Luxemburgo e Alexander Nert foram os líderes
dessa tentativa de golpe comunista na Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. O golpe fracassou, né? Eles foram presos, condenados à morte. O crack da Bolsa de Nova York piorou a situação da Alemanha. Olha, se a Alemanha, sem crise econômica, já vivia atolada, você imagine com o país, Estados Unidos, que emprestava dinheiro à Alemanha, ele fechou, faliu. Quem vai emprestar dinheiro à Alemanha? Ninguém. Pronto. Aí o que acontece? De novo os partidos de esquerda começaram a crescer. Inclusive, de novo, o Partido Comunista. Aí os conservadores, né, se uniram. A burguesia bancária, a burguesia industrial, a burguesia comercial, né, profissionais liberais conservadores, proprietários de terra, com medo do que acontecesse na Alemanha, o que aconteceu na União Soviética. Né? A União Soviética era um mau exemplo para todo o mundo capitalista, né? Porque a ideia que se pensava é que quem governava a União Soviética eram os trabalhadores. E na verdade não era. Né? Mas a notícia que chegava é que a União Soviética era a pátria dos trabalhadores. E escritores do mundo inteiro elogiavam a Revolução Russa como se ela fosse, né, a salvação da humanidade. E o ideal socialista marxista como se fosse o remédio para todas as injustiças. Não é? Ora, né, os reformadores, né, vão, como é que a gente diria, tentar um freio de arrumação e chegar ao poder. Só que a situação da Alemanha não se resolvia de jeito nenhum. Né? Tudo continuava igual ou pior do que já estava. Né? Na Itália, isso vai acontecer do mesmo jeito. Né? Na Espanha, em Portugal, os conservadores, com medo do avanço do socialismo, vão terminar dando um golpe militar e coloca-se à frente do governo um ministro, um camarada que já era ministro da Economia, né, que é Antônio de Oliveira Salazar. E ele vai se tornar o ditador, e o salazarismo vai ser o nome da ditadura em Portugal. Na Itália, né, os conservadores, com medo do avanço do socialismo e do marxismo, se unem em torno do nome de Benito Mussolini. Ele já havia sido socialista na juventude e agora se bandeou para o lado, não é, dos conservadores e da direita radical. Mussolini termina, não é, se tornando primeiro-ministro da Itália e aí implanta a ditadura fascista. Tudo isso a gente vai examinar com mais vagar. Não é? Na Alemanha, Hitler chega ao poder em 1933, exatamente 10 anos depois do Putsch em Munique, né? 1923, 1933. E como todo caba safado ditador, ele se elege através das regras da democracia. Aí quando chega ao poder, ele começa a dizer que não estou conseguindo governar, não é? A igreja diz que eu estou errado, os juízes dizem que eu estou errado, não é? Eu não tenho condições de salvar o meu país, tirar o meu país do perigo comunista. E como sempre, o discurso continua até hoje, né? O perigo comunista. Agora, onde é que está esse perigo comunista é que a gente precisa saber. Porque o perigo comunista se acabou em 1989 com o fim da União Soviética. E quando a União Soviética se acabou, todos os países que eram comunistas se acabaram também. Restam só 3. Cuba, que é de uma pobreza incapaz de fazer qualquer revolução em qualquer outro lugar. Ela mal consegue resolver os problemas internos. A Coreia do Norte, que vive passando necessidade e depende da ajuda internacional para que o povo não passe fome. E a China,
que de comunista só tem o nome, porque o Partido Comunista governa a China. Mas a China é um país onde as regras capitalistas funcionam às mil maravilhas. A China é uma potência econômica, com bancos, com indústrias de todo o tipo, com uma burguesia. Há cidades na China, regiões da China, que têm milionários tão fabulosamente ricos quanto os milionários do mundo capitalista. Quanto os sheiks de Dubai, Catar, Arábia Saudita, iguaizinhos. Aí, cadê o comunismo que ameaça o mundo nos dias de hoje? Só um Palermo, um completo idiota, alguém que tem uma inteligência oscilando entre ameba e ostra, ou um QI de samambaia de plástico, invoca perigo comunista no mundo atual. É preciso ser muito Palerma. Ou então, tem por trás dessa ideia, não é, o desejo de dar um golpe e se tornar ditador. Não é? E alguns governantes no mundo têm um discurso muito parecido com isso. Não é? Você vê Donald Trump, não é? Que tem vários imitadores, não é? Ainda espalhados, não é? pelo mundo, na América Latina inclusive. Não é? Donald Trump questionava a lisura das eleições, fala o tempo todo de fraude nas eleições. Engraçado que ele se elegeu com o sistema que o americano tem hoje, o mesmo que elegeu Biden. Aí ele só como é que se diz, desonesto, falso, mentiroso, esse sistema eleitoral, porque eu perdi a eleição. E alguns ameaçam, dizendo que se eu perder, não haverá, entendeu, mais democracia. Enfim, infelizmente, a história não se repete. Mas há imbecis que acreditam que podem restaurar o passado e as ditaduras do passado. Ah, sim, a Espanha também virou uma ditadura, não é? O choque entre conservadores e revolucionários e reformistas chegou a um ponto tal que a Espanha entrou numa guerra civil. De 1937 a 1939, né, a Guerra Civil Espanhola. 500 mil de mortos. Isso é um número assombroso para um país do tamanho da Espanha. 500 mil de mortos em 2 anos de guerra é o caos. Quem foi que subiu? Um ditador. O general Francisco Franco, que vai governar até a sua morte, né, em 1975. Que o diabo o tenha num caldeirão profundo, né, no mais escondido dos infernos. Ele e outros ditadores de igual quilate. Stalin também deve estar queimando, né, nesse fogaréu por aí. Tá vendo? Então, a década de 20 e 30, o entre guerras, foi uma espécie de sementeira, né, para o nascimento, desenvolvimento e a frutificação de totalitarismos, de ditaduras que suprimiam completamente os direitos humanos, os direitos de cidadania. Na França, que venceu a Primeira Guerra Mundial, né, e recebeu algumas indenizações, a França passou a investir na agricultura de alimentos para o consumo básico e para o consumo de luxo. Aquela velha prática de Colbert, do mercantilismo. Né? Para os governos franceses era preciso que todo francês tivesse na sua mesa, todos os dias, pão, queijo e vinho. De pain, de fromage e de vin. Né? Dans la table, de pain, de fromage e de vin. Sobre a mesa de comer, né, o pão, o queijo e o vinho, que são tradições da gastronomia do dia a dia francês. Então, o país tratou de
fazer com que os pequenos proprietários e médios proprietários de terra garantissem a alimentação, que o país fosse autossuficiente, né, na produção do que precisava para comer. E a França também, o governo francês, passou a investir em tecnologia para modernizar as antigas fábricas, as antigas indústrias. E a gente sabe que a indústria de guerra é sempre uma indústria que recebe um incentivo maior. Inclusive porque a indústria de guerra também é a que emprega o maior número de mão de obra, né? É uma coisa que a gente precisa lembrar. A Alemanha se reergueu com Hitler porque Hitler vai investir na indústria bélica. A indústria bélica emprega muita gente. E aí o desemprego diminui muito, né? O que mais que a gente pode falar na França? Leis trabalhistas. Os anos 20 e os anos 30 foram anos em que em vários países apareceram leis trabalhistas. Leis para garantir aos trabalhadores redução na jornada de trabalho, né? Uma melhor vida, melhores salários, melhores condições de trabalho, a ideia de aposentadoria, de um sistema, né, de seguro de emprego e de saúde. O que mais? A crise de 29 atingiu, claro, o mundo todo. Mas como a França já estava desenvolvendo uma política em que o Estado interferia na economia, os efeitos do crack foram menores, né? Porque o Estado francês já estava garantindo, né, o bem-estar de sua população. Uma população que tem acesso à comida, que tem acesso à saúde, que tem acesso à educação. A educação pública na França é uma coisa séria. O francês pode não querer entrar na universidade, mas é uma escolha dele. Mas a universidade é aberta para todos. Para todos aqueles que demonstrem a capacidade para entrar na universidade, né? Infelizmente, o nosso ministro da Educação teve um discurso que pode ter sido mal interpretado, mas se foi mal interpretado é porque ele não se expressou bem. Ele disse que a universidade não é para todos. De fato, ela não é. Se há um concurso, né, e você tem, por exemplo, nós já tivemos 9 milhões de inscritos, 9 milhões de alunos fizeram vestibular. As universidades públicas têm 1,5 milhão de vagas. Então, lógico, desses 9 milhões, só 1,5 milhão entraram nas universidades públicas. As universidades particulares têm vagas, mas não tem vaga para 7,5 milhões de alunos. Tá vendo? Então, vai ter gente que não vai ficar na universidade. Então, muito bem, a universidade não é para todos. Aí ele cita o caso da Alemanha, o nosso ministro da Educação. Devíamos fazer como a Alemanha, em que a maior parte dos alunos que terminam o ensino médio vão fazer um curso técnico. E aí eles têm emprego, porque os cursos técnicos garantem emprego. Isso é o que pensa o nosso ministro da Educação. Mas no nosso país, os cursos técnicos, alguns cursos técnicos, têm a oportunidade de emprego. Aliás, em alguns deles você já sai da escola técnica ou de uma universidade que tenha curso técnico com um emprego garantido. Mas há um amontoado de cursos técnicos em que você não tem esse emprego pleno e completo e total. Porque o Brasil não valoriza seus técnicos. Paga mal. O nosso ministro da Educação esqueceu de dizer que um advogado público na Alemanha ganha em torno de 8 mil a 10 mil euros. Um técnico em direito, ou seja, aquele camarada que não é formado em direito, mas tem um curso técnico na área jurídica, ele ganha entre 4 a 6 mil euros. Você está percebendo? A diferença entre um técnico em ciência jurídica e um advogado, em termos salariais, é muito pequena. Então, para muita gente, a escolha de um curso técnico não é porque eu não vou poder entrar na universidade. É porque eu vou poder viver bem com o que eu ganho como técnico. Pronto. A questão é essa.
No Brasil não é assim. No Brasil as pessoas sonham com a universidade porque sonham com empregos melhores. E o pessoal da área de humanas porque sonha em fazer concurso público para ser funcionário público. E, obviamente, se há um concurso, nem todos vão passar. Então vai ficar muita gente sem ter o que fazer. Está vendo? A questão da Alemanha é que existe emprego para os alemães. Comida, saúde e escola de qualidade para todos. E nós aqui não temos, senhor ministro. Nós temos escolas públicas com os telhados caindo e chovendo dentro. Os banheiros sem funcionar. E isso não é exceção. Isso é a realidade. Escolas sem equipamentos básicos de tecnologia. Enquanto os alunos das boas escolas particulares têm acesso ao que há de melhor em tecnologia, a maior parte dos alunos da escola pública não tem nada disso. Não tem nem giz para escrever no quadro, que é uma coisa antiga. Então, é preciso que as nossas autoridades, quando vão fazer uma declaração, elas se espelhem em realidades históricas. Elas consultem a realidade. Não precisa nem saber muita história. Consulta a realidade. Dá uma olhada para ver se aí, o que tu vai dizer bate com o que existe no mundo real. Só isso. Não precisa estudar nem marxismo, nem o liberalismo de Adam Smith. É abrir os olhos para a realidade. Existe isso na realidade que eu estou pensando, e a gente vai descobrir que nem sempre existe. Muito bem, na Inglaterra, que também venceu a Primeira Guerra Mundial, não é, a situação não foi como a França. Não é? A Inglaterra é muito conservadora, o governo para interferir na economia era muito complicado, não é? O conservadorismo inglês era muito grande, mas a Inglaterra tinha um império colonial, colônias e muitas, que sustentavam o país. Então a Inglaterra não se deu mal na Primeira Guerra Mundial, depois que a Primeira Guerra Mundial terminou, porque tinha uma boa parte do mundo das colônias trabalhando para ela, enviando matéria-prima estratégica para a Inglaterra se manter. Depois da Segunda Guerra Mundial, a situação começou a porca torcer o rabo, né? A Inglaterra vai ter que partir para outra coisa, porque senão vai dar errado, né? Também leis trabalhistas na Inglaterra, né? Para reduzir o embate entre o capital e o trabalho. Na América Latina, tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Os anos 20 e os anos 30 foram anos de revoltas, golpes, que aqui se chama revolução, né? Mas não muda nada, né? São os mesmos com outra fantasia, outra roupa, e na prática se inicia uma industrialização. A Guerra Mundial impediu a importação de produtos europeus e muitos países da América Latina tiveram que desenvolver a própria indústria. E isso foi bom, porque a indústria cresceu. Quando a guerra terminou, a Europa estava arrasada e não estava produzindo o suficiente para exportar. Aí a América Latina continuou desenvolvendo sua industrialização. Aí o que é que aconteceu? A gente vai substituindo certas importações, porque a indústria da gente vai crescendo. Ao mesmo tempo que a nossa indústria crescia, nós saímos da América Latina. E aqui eu cito com destaque, não é, o México, a Venezuela, a Colômbia, o Chile, a Argentina, o Uruguai e o Brasil. Esses países é que dão um salto maior. Então esses países iniciaram uma industrialização. Só que com capital estrangeiro, né? A maior parte das firmas, das indústrias, das manufaturas, das siderúrgicas que se instalavam nesses países vinham de fora. Ou capital europeu, mas principalmente capital norte-americano. São os americanos agora, né, que estão tomando conta de onde os ingleses até então tinham maior força, não é? Também na América Latina, o crescimento da industrialização gerou o crescimento da classe operária.
E a classe operária, você já sabe, vem acompanhada de anarquistas, sindicalistas, socialistas, marxistas. Então a gente teve greves, né? Os partidos comunistas nesses países cresceram, se desenvolveram, né? A classe trabalhadora começa a fazer exigências. As elites da América Latina tiveram que ceder e criar leis trabalhistas. Está vendo? Sem embate, a história não se move, não. A gente tem que reivindicar. Infelizmente, a violência, a história mostra isso, foi a única forma da elite governante entender que precisava mudar. Que bom quando a elite governante se antecipa, né, e diz: façamos a revolução antes que o povo a faça. Vamos fazer as transformações antes que o povo, com as baionetas, venha fazer. Não é? Muito bem, na Europa e aqui nas Américas também vão surgir os totalitarismos denominados de fascismos. O que danados são os fascismos? A gente chama de fascismo todo governo totalitarista, e que é um governo totalitarista. É aquele governo onde o Estado está acima do indivíduo. Itália acima de tudo. Alemanha acima de tudo. Lembre que eu não estou inventando essa frase, não. Itália sopra tutti. A Itália acima de todos. Deutsche über alles. Em alemão, procure isso. É Alemanha acima de todos. Tá vendo? Se tem gente copiando isso, ou não está sabendo o que está copiando, ou propositadamente está copiando, não é? Um dístico, um lema que está ligado aos fascismos. Então, é aquilo onde o Estado deve estar acima de todos. Portanto, ninguém é mais importante que o Estado. Mesmo que você esteja certo, o Estado sempre estará mais certo do que você. Você está começando a ver que esse negócio é perigoso. E outra, o indivíduo existe para servir o Estado. Nesse sistema, o indivíduo existe para servir ao Estado. Você tem que obedecer. Credire e obedire, como dizia Mussolini. Crer e obedecer. Crer porque o que eu estou dizendo a você é verdade, porque eu sou seu líder, il duce, o comandante. E obedecer porque eu sei o que eu estou mandando você fazer. Não discuta. Fazendo o que eu mando, vai dar tudo certo. Já viu que esse negócio vai dar errado. Tá vendo? Quais são outras características do fascismo? O militarismo, o nacionalismo exacerbado, é bandeira por todo canto, é pátria, patriotismo. Pátria sim, patriotada não. Militarismo. Militares dentro do governo, para cima e para baixo, em todas as funções. Parece que o mundo civil não tem competência. Como se os militares, né, Conte já dizia isso, né? Os militares são puros, bons e honestos. Os militares pertencem a outra espécie humana? A um outro gênero? Não são gente? Gente é desonesta. Papas foram desonestos. Líderes religiosos foram desonestos. Aí os militares são diferentes do resto do mundo? Do resto dos homens? É claro que eu estou falando nessa época daqui. Pode ser que na atualidade tenha mudado. Etnocentrismo é você considerar que a sua etnia é superior à dos outros. Violência com os opositores do regime. Quem não concorda vai ser preso, torturado e morto.
xenofobia, ódio a estrangeiros, unipartidarismo. Esse povo se elege com a democracia e assim que toma o poder, acaba todos os outros partidos e só existe o partido de quem governa. Aversão à democracia, ao liberalismo e a todo tipo de socialismo. Controle dos meios de comunicação, censura. O Estado diz o que você pode ouvir, o que o rádio pode dizer, o que os livros podem escrever, uso intenso da propaganda e o culto à personalidade. O Führer, o líder, Heil Hitler. O comandante, Il Duce, viva Il Duce. E o generalíssimo Franco. E o pai do povo português, Antônio de Oliveira Salazar. E essa praga se espalhou por todo canto. Um intervalozinho. Já já a gente volta.